E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vai na área para a gente comentar a única operação que a gente fez hoje. Tá? Dia muito difícil nesse início de manhã. Tá? A gente teve, na minha opinião, mercado manipulado pela Tullet. Tá? Ela bateu muito forte com 20 mil contratos, depois mais 15, chegou a estar vendidaça lá com 50 mil contratos. Tá? E só ela. Depois ela recomprou tudo, tá? Então, para mim, foi muito manipulado para pegar os estoques do pessoal e voltar a subir, tá? Mas a gente, né? Isso aconteceu depois da nossa entrada, tá? Então, até a nossa entrada, o que que a gente tinha, galera? A gente tinha esse candle aqui formado, né? Então, o que que é esse candle? Olha só, abriu em gap de baixa, ou seja, abaixo da mínima do candle, abaixo da mínima do dia anterior, né, a mínima de ontem, tá? E fechou perto da máxima, tá? E aí a gente tem o que, pessoal? Um contexto de gap trap, tá? Ele chegou a vir a testar o canal e um aluno nosso que é muito bom de contexto, tá? O Pablo, ele alertou para esse alargamento aqui feito no dia de ontem, tá? Então a gente tinha também esse alargamento traçado, tá? Então vejam que a entrada era muito boa, tá? Do ponto de vista gráfico, tá? Ou seja, fechou perto da máxima, abriu em gap, então daria um baita gap trap, tá? Só que a gente estava muito reticente com o contexto, tá? Por quê? Porque nessa hora o S&P ele tinha acionado, tá, um padrão baixista, tá? Ele acionou um PFR de venda, tá? E estava renovando mínima atrás de mínima, tá? Mas de qualquer maneira a gente estava acreditando na operação, né? A gente traçou o alvo, tá? Daqui até aqui, tá bom? Do gap trap. Vejam que o primeiro alvo, né? Ele coincidia, tá? Com o pivô de baixa formado no 120, tá, pessoal? Então o que a gente tinha aqui no 120? Topo, fundo, topo, rompeu aqui a cabeça desse fundo e formou o pivô de baixa. Tá quase atingindo o primeiro alvo, tá bom? Não pegou lá por conta do alargamento. Tá? Então, assim, do ponto de vista gráfico, era uma excelente entrada, mas do ponto de vista de contexto, tá? Deixou a gente um pouco ressabiado, tá? A gente tinha outras informações, né? O minério de ferro desabou 6% hoje, né? Então, assim, o cenário global estava baixista, né? O mundo estava em queda, tá? Inclusive o futuro do S&P, né? Depois é que ele deu uma boa recuperada, tá? Então, na sala, alguns decidiram não entrar, outros decidiram entrar com a mão mínima, que foi o meu caso, tá? O que eu pensei? Né? A gente tem um alargamento, tá? Eu vou traçar a retração de todo esse movimento, né? Então eu tracei a retração, tá? Desse movimento. Vou entrar com a minha mão mínima para quê? Para ter possibilidade de fazer as defesas, tá? Ou na retração ou no alargamento, tá bom? Então, o próximo candle aconteceu o quê? Ele deu a entrada, pessoal, e vejam só, no próprio candle ele estopou o gap trap, tá? Só que durante essa jornada aqui dele, eu consegui fazer algumas defesas na retração e elas saíram, tá? E principalmente essa baita defesa aqui no alargamento, tá? Então foi uma defesa espetacular, tá? A gente estava com a leitura correta, tá? Ou seja, você tinha a confluência aqui do fundo do canal de alta junto com o alargamento, tá? Então aqui eu realmente bati forte, saíram todas as defesas, tá? Então meu médio já veio praticamente aqui para baixo, tá?
Veio o próximo candle, o que que ele fez de novo, pessoal? Foi lá novamente no alargamento, tá? E aqui a Tullet já estava batendo muito pesado, só que o S&P já estava virando o jogo, tá? Então ficou claro, né, para mim, todos os players na compra, a Tullet batendo 15 mil na venda, subindo 20 mil, batendo 20, subindo 25, né? Ou seja, ela estava realmente manipulando o mercado para poder comprar mais barato lá embaixo, tá? Então, quando chegou aqui no alargamento de novo, eu porrei novamente, tá? E esse movimento aqui foi muito rápido, bateu no alargamento, veio até aqui e voltou, pessoal, igual uma flecha, tá? E aí, galera, formou esse lindo PFR e o candle seguinte rompeu ele e foi embora novamente, né? Ou seja, você teve, tá, até aqui embaixo, tá? Só que o que que aconteceu? Quando fechou esse candle, eu saí. Por quê? Porque era o candle das 10 horas, né? Então veja o que fez o candle das 10, tá, pessoal? Olha isso aqui, tá? Acionou esse padrão e foi lá embaixo quase estopar, mas não chegou a estopar. Tá? De qualquer maneira, eu já tinha saído dessa operação, tá? Muita gente conseguiu trabalhar comigo o preço lá na sala e saiu no lucro, tá? Agora teve gente que decidiu fazer a entrada no gap trap com a mão cheia, com stop na mínima. Então esse pessoal foi estopado, tá? Mas estoparam corretamente, né? Ou seja, se está dentro do teu operacional, não é um erro, tá? Só que o contexto me levou a entrar com a minha mão mínima para ter as possibilidades de defesa. E a gente tinha esse alargamento muito bem lembrado pelo Pablo, tá lá na sala, e fazia confluência com o fundo do canal, tá, pessoal? Então eu decidi colocar o meu stop, tá, aqui abaixo do alvo de do pivô de baixa do 120, tá? Então eu tinha muito fôlego. Aliás, meu médio já estava praticamente lá, tá? Para quê? Para eu esperar um candle que fechasse aqui embaixo e rompesse a mínima dele, tá? Então toda a minha operação foi calculada dessa maneira, tá? Ou seja, mão mínima aqui, defesa na retração e depois a última defesa no alargamento. Quando aconteceu isso, saíram todos os meus alvos, meu médio já veio aqui para baixo. Meu médio no Candle 3, quando chegou aqui, ele bateu praticamente nele aqui no alargamento, tá? Eu fiz outra defesa, tá? Me permitia isso porque as defesas que eu fiz aqui, os alvos foram atingidos, né? Então me permitia fazer mais uma defesa aqui. Eu fiz a última defesa e acabou pegando todos os alvos, tá? E eu saí no Candle das 10 com 3 dias de lucro aqui nessa operação. Tá, pessoal? Mercado complicado, né? Depois, olha o que o mercado faz, cara. Olha a manipulação. Olha isso aqui. O mercado foi embora, né? Tá? Então, para mim, na minha opinião, estava mais do que claro toda essa manipulação, tá? O mercado foi embora, tá? Agora, né, a galera da sala tem que traçar essa retração aqui, tá? Ó, vejam que ainda não tocou o 61 dela, né? Eu falei para eles não fazerem esse PFR de venda, que estava realmente complicado de fazer, tá? Então, eu espero que eles não tenham feito. Eu vou ver daqui a pouco, quando acabar a gravação. Eu volto para a sala para ver se realmente eles não fizeram, tá? Justamente porque poderia acontecer isso. Era o mais provável, tá? Ele dá o sinal, andar um pouquinho e voltar tudo. Por quê? Por conta da baita força compradora que a gente tem aqui no momento nessa pernada, tá? Então, qual é o ideal agora? É o pessoal esperar um pullback até as retrações para voltar a comprar, tá? Ou nesse momento esperar um topo duplo, aí sim, né, trazendo divergência aqui nos 5 minutos do MACD, tá? Para poder então fazer a venda nessa região, tá, pessoal?
Então, essa foi a operação do dia, tá? A gente só fez o gap trap com 3 defesas, tá? Nas retrações e nos alargamentos, tá? Na verdade, no alargamento, 2 defesas em 2 candles separados, tá? A gente leu bem o contexto, por isso entrou com a mão mínima, o que possibilitou de fazer esse stop mais abaixo, né? Ou seja, abaixo do alvo de 100%, do pivô de baixa do 120, para poder trabalhar o preço, tá bom? Então, um grande abraço, paramos por hoje, beijão, até amanhã.